O homem que nasceu escravo criou a filha mais livre do mundo. Uma criança que há pouco chegou a desistir da vida. Uma garota que não conseguia se transformar porque estava perdendo a fé nas palavras de seu pai. Nika, afinal, era só uma lenda. Mas a aposta de Bartholomew Kuma, deixando a marca de sua existência em Bonnie e no futuro desse garoto, se pagou. A presença de Luffy despertou uma nova vida em sua filha e através dela, Bonnie pôde chegar a um patamar que nunca antes havia imaginado, porque até então não era um futuro possível. Nika desperta a imaginação mais pura e genuína de uma garota que transborda de crença e esperança, representando a figura que ela mais se inspirou na vida devido à semente de fé que seu pai plantou. Aqui vemos a purificação da alma de uma garota nascida de abuso, abalada por ter vivido a vida inteira presa dentro de uma igreja sem poder ser tocada pela luz do sol. Não é poderoso que ela agora lute ao lado dele? Os poucos momentos que ela teve para realmente viver nos últimos 2 anos que foi curada de sua doença, passou sendo perseguida e capturada, perseguida e capturada, perseguida e capturada, mas nunca libertada. As amarras sempre estiveram em si e cada vez que a realidade pesava mais forte, ela se via mais presa. Mas mesmo nos piores momentos, havia uma promessa adormecida no fundo do seu coração. Bonnie, quando eu era um garoto eu queria ser um herói. Alguém que podia salvar as pessoas do sofrimento e garantir a liberdade para elas. Assim como o lendário guerreiro da libertação, Nika. Sim, eu sempre estive procurando por ele. Dizem que Nika sempre vem sorrindo nesse ritmo. Então, eu também vou ser libertada? As palavras de seu pai sempre foram verdade. Com certeza. E por mais que tenha duvidado em algum momento, a fé sempre esteve lá. Quase adormecida, mas agora mais despertada que nunca. Deixando seus traumas e abraçando a realidade que se faz presente diante de seus olhos, Bonnie é capaz de chegar onde nunca pôde, nunca imaginou, mas sem saber, sempre sonhou, a sua forma mais livre. Com essa liberdade, ela pode lutar ao lado do herói que seu pai se inspirava e a figura que ela própria sempre esperou encontrar. Nika, o deus do sol, chegou para libertar ela do passado, cumprindo a promessa de seu pai. Nesse momento, mais do que tudo, a Bonnie é livre. Eu vou tocar em todos os pontos dessa transformação porque eu entendo a questão controversa do Power Scaling, enxergo um simbolismo incrível e sei que algumas opiniões aí estão divididas no momento. Mas antes de seguir para análise, eu queria dar um recado muito especial. Eu e Derek vamos estar todos os dias do Anime Friends e no dia 21 de julho a gente vai apresentar um painel junto com o Evandro para falar, mano, muito de One Piece, tá? Muito mesmo. A gente tá preparando muita coisa legal, muita coisa especial e a gente quer demais encontrar vocês por lá, tirar foto, conversar, basicamente falar de One Piece, beleza? Então chega lá que vai ser fantástico. E outro aviso muito importante é que o canal do Bruno Bandeira foi hackeado, então vou deixar aqui o primeiro link da descrição, tá? Para um tweet dele onde você pode chegar lá e ajudar. Show? O capítulo se inicia de onde o último parou com o robô ancestral sofrendo as consequências do ataque de Sun Topman Workuri, o Gold Rosei. O robô continua afundado e reflete sobre Joy Boy. Aonde você foi, eu quero ver você. Você tá aqui, certo, Joy Boy? Isso é estranho, isso é... Já ficou muito claro que esse artefato ancestral responde às batidas do coração do Luffy e aparentemente seu maior desejo agora é se desculpar com ele. Provavelmente, como a gente vê no final do capítulo, ele ainda vai ter um papel a desempenhar nesse arco. Eu acredito que ele vai sair das águas e ser um dos principais, se não o principal responsável pela fuga dos Mugiwaras e dos gigantes. Será que eu estou com muita fé nesse robôzão que não tá merecendo? Não sei. A marinha está assustada com um mamute javali gigantesco e ao longo desse capítulo a gente vai ver que eles estão muito surpresos, né, com essas monstruosidades que estão aparecendo em Egghead. Eles não sabem, mas esses seres são os Gorosei. E assim, é realmente muito assustador. No meio do capítulo a gente vai comparar o tamanho de um navio da marinha desses aí, né, com o barco dos gigantes, que é para tripulantes de em média 20 metros de altura. E o Topman Workuri parece ainda maior.
Então assim, esse Gorosei aí tem, cara, pra lá dos seus 50, 60 metros, é uma loucura. Pelo menos nessa proporção que o Oda colocou nesse painel. Mas ó, vamos deixar claro aqui, muitas vezes a dimensão dos personagens muda só pra causar um impacto visual diferente na cena, algo que eu, por exemplo, sou 100% a favor. Eu acho que todo artista de mangá tem que ter essa liberdade poética para extrapolar o limite dos tamanhos a fim de trazer uma expressividade que ele deseja. É menos lógica nos tamanhos e nas proporções, né? Deixar de ficar medindo lá na régua igual um psicopata e mais peso nos painéis que demandam mais expressão. Eu aprendi muito disso lendo Kingdom, cara. É sensacional, inclusive fica a indicação, e o cara sabe demais fazer esse tipo de expressão, o peso, como aumentar algo, como... Mano, é isso, eu acho que é um recurso fantástico para a arte do mangá e tem que ser explorado. A transmissão do Vegapunk volta por um momento e temos a seguinte frase: esse nome é... Eu não tinha gostado muito de como o discurso do Vegapunk foi finalizado no capítulo anterior, né? Eu continuo achando que ele vacilou pra caramba, mandou malzão nesses 10 minutinhos aí de Vega Coffee, e que eles fizeram toda a diferença, pro lado negativo no caso. Só que só essa menção pra mim já fez uma grande diferença. O discurso ter terminado em mo, sem a gente saber o que era, né? Era uma palavra, um nome, um verbo, um artigo, substantivo, qualquer coisa. Foi uma parada que deixou a gente meio sem rumo, né? Ficou muito aberto, muito abrangente. Não sei, não gostei muito. Mas agora o que a gente tem é que provavelmente se tratava de um nome. E que esse nome... Aí a gente tem a transmissão cortada de novo. Mas eu acredito que com o Robozão voltando à ativa no final do capítulo, né? A gente vai ter ele no próximo trazendo a mensagem do Vegapunk, fechando ali a transmissão. E só deixando em aberto qual é esse nome que começa com Mo. E a importância dele também. Que foram as partes, né, que ficaram de fora dessa transmissão. Agora que a gente teve um direcionamento um pouquinho melhor disso, né, cara, simplesmente uma pincelada a mais, literalmente uma frase a mais, eu já tô achando mais interessante. Os cidadãos de Alabasta aparecem questionando o que ele iria comentar e se mostram apreensivos com o que está acontecendo em Egghead. Vegapunk mencionou um pecado, ele foi assassinado, o governo mundial é o culpado, foi aquele Luffy o safado. Legal ver o Koza, né, que é, cara, mais um dos 100 personagens de One Piece com uma cicatriz no olho esquerdo, e o queridíssimo Totô. Em Whiskey Peak, como podemos concluir devido aos cactos que Oda faz questão de colocar no fundo, vemos Mr. Nine e Miss Monday com seu filhinho, que já tinha sido apresentado para nós na capa do capítulo 632. Achei fofo. Então temos um pouquinho de Dressrosa e voltamos para Egghead, mas não antes de ver o Léo sendo absolutamente ingênuo. Vi muita gente tirando ele pra babacão aí por causa dessa frase dele, mas elas estão esquecendo, né, que os Tontatas são muito inocentes. Então qualquer mentira contada pra eles, eles compram a ideia, eles são muito inocentes, por isso o Usopp fez tanto sucesso entre essa raça. Então ele não tá sendo mal, ele não tá sendo traíra, ele não tá sendo nada disso, ele tá sendo Léo, ele tá sendo um Tontata, tá? Ele só tá sendo bobo como sempre. Com o robô gigante finalizado, os Gorosei dirigem sua atenção a um novo objetivo: matar os Vegapunk. Pra quem não se lembra, esse era exatamente o objetivo dos membros da CP0 ao irem pra ilha, mas parece que o nível das coisas escalonou em uma proporção que ninguém imaginava. Os anciões perguntam pra York quantos satélites ainda estão vivos e ela responde que apenas Lilith e Atlas. Ficaram falando aí as más línguas, que eu tava com maldade com o Edson, que eu tava matando o personagem de graça, mas no fim das contas, eu só estava lendo os quadrinhos, não é mesmo? A despedida dele foi muito linda, inclusive, tá? Realmente, pra mim, o Vegapunk. Então os Gorosei vão partir para matar os outros Vegapunk e deixar a York viva, provavelmente porque ela vai ser a ferramenta utilizada para mexer e explorar ao máximo tudo que a Egghead tem a oferecer. Eu vi muita gente questionando, né, o porquê de não matar ela também, mas a verdade é que isso é muito arriscado. Ela já se mostrou muito fiel ao governo mundial e aos seus próprios interesses. E a Egghead é cheio de equipamentos e mecanismos que talvez, provavelmente, só os Vegapunk são capazes de operar. Então ter ela ali, mano, vai fazer um serviço excelente para os Gorosei. Por isso matar a York não faz sentido nesse momento, sendo ela a única capaz de administrar a Mother Flame e diversas outras invenções que a ilha possui. Além disso, como ficou claro com essa questão do Punk Records continuar crescendo mesmo após a morte do Vegapunk, a York vai continuar tendo acesso a essa nuvem. Os conhecimentos que ela for adquirindo já vão ser o suficiente para ir alimentando esse gigantesco Google Drive.
Ou assim, né, vamos lá, pensando no pior cenário para ela. O Saturno é um cientista também, então se bobear, eles vão ficar naquela de, pô, me ensina isso aí, como é que usa esse Excel aqui, como é que faz essa parada, me ensina Photoshop, até simplesmente o cara saber tudo e ela virar uma funcionária aí descartável e pimba, passarem a faca nela. Mas ela tem que ser muito ingênua para cair nessa, né? É óbvio que ela só vai ficar viva pelo conhecimento que ela possui, então eu não acho que ela vai chegar e vai sair ensinando tudo pros caras na burrice. Luffy, Dory e Brog finalmente chegam à gigantesca embarcação de Elbaf e temos um reencontro que propaga a felicidade. A Bonnie tá muito feliz de ver o Luffy e o Luffy tá muito feliz de ver ela. Agora é hora de içar as velas e zarpar. É curioso, né, a gente usar esse painel aqui para mensurar o tamanho do Gorosei lá no início do capítulo. Ele estava colossalmente gigantesco a uma grande distância, podendo até ser maior do que esse navio, o que é uma enorme loucura. Mas é aquele lance de proporção que eu falei, né? Porque assim, o Nasujuro aparece ali do tamanho ou maior que o Orcrey na introdução dos Gorosei, mas quando o Kashi, que tem 17 metros, segura ele, o cavalão parece muito menor, principalmente quando comparado ao próprio navio dos gigantes, que ele estava muito próximo. E aqui tem um detalhe maravilhoso que quando eu ouvi eu falei, ih rapaz, o Oda deixou esse rio passar, só que não. No capítulo 1115, o Nasujuro arranca a figura de proa do navio dos gigantes e no 1118 ela tá de volta no lugar. Mas o que eu achei que era um erro é na verdade um acerto. A gente pode ver no detalhe que, cara, tá realmente reparado, né? Eles usaram tábuas de madeira e cordas para colocar a figura de proa no lugar. Detalhezinho que só mostra como Eiichiro Oda é atento às nuances. Deixa o like no vídeo se gostou dessa observação e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Não esquece que eu sou o Lipe e porque eu tô fazendo introdução no meio eu não sei. Simbora, bora continuar. A marinha tá revoltada porque eles têm uma centena de navios e Egghead, mas já estão vendo que vão tomar uma escapada sensacional. As vice-almirantes Doll e Bluegrass, que estavam partindo com tudo pra cima dos gigantes, foram transformadas em criança devido aos poderes da Bonnie. A própria arma marítima também foi. A Supernova na sequência parece muito orgulhosa e animada do seu feito. Kashi tá ferrado ali no fundo pelos socões que levou da Doll e o Luffy tá feliz de reencontrá-los. Sanji tá passando o zap zap da Nami pra confirmar que chegou a hora de partir. A ideia é combinar a saída do Thousand Sunny e do navio de Elbaf para escapar da ilha o quanto antes. O que me chamou a atenção nesse painel é que supostamente Lilith, Chopper, Usopp, Nami, Brook e Robin estão no Sunny, enquanto Jinbei e Zoro estão chegando. Só que você reparou que o Nasujuro tá exatamente na reta do navio, vindo com tudo de frente? Zoro e Jinbei vão ter que ganhar algum tempo em cima dele, senão não vai haver escapatória. Mas tem outro detalhe que eu preciso comentar aqui que tá me deixando meio assim. Não queria alarmar ninguém, mas assim, a Robin não aparece desde o capítulo 1114, quando eles enfrentaram por um segundo ali o Jay Garcia Saturno e ele meteu o pé. A gente já teve várias interações dentro do Sunny nesses últimos 4 capítulos e absolutamente nada dela aparecer. Isso quer indicar algo? Não necessariamente. Ela já deu uma sumida dessa por mais capítulos no mesmo arco, mas sabendo que ela é uma figura muito visada nesse mundo, né? E que tem 5 monstrengões que querem ver ela morta, eu só consigo pensar que o Oda tá trolando de novo, né? De não colocar ela pra aparecer em nenhum desses momentos. Enfim, ele tá brincando com o trauma, né? Porque todo mundo aqui já sofreu com o sumiço da Robin e ele não tem escrúpulos. Ele gosta de brincar com o leitor. Depois do Sanji falar uma gadice sem tamanho, ele vê o gigantesco Itsumade se aproximando enquanto o Luffy enche sua pança para caso surja algum perigo e vai surgir, possa usar novamente a quinta marcha. Marcos Mars avança como um Moltres lançando uma labareda de fogo que é defendida pelos gigantes que acabam sendo queimados na sequência. O navio começa a pegar fogo, mas os tripulantes se mobilizam para apagar esse início de incêndio. A própria marinha está assustada com essas figuras monstruosas, como eu já mencionei. Enquanto isso, Bonnie diz que vai mover o Vegapunk e o Kuma, mas Atlas toma a frente e diz que é ela quem vai fazer isso. O que chama atenção aqui é que ela toma a frente como quem vai dizer algo, mas para repentinamente. Será que ela notou alguma coisa no Vegapunk ou no Kuma? Parece que o Shichibukai está mostrando alguns resquícios de consciência e isso vai ficar claro no final do capítulo, mas até lá a gente segue com os pés no chão, tranquilo, porque a última página, lá na última página, que a gente vai viajar e usar bastante a nossa imaginação.
Dory-Brog dá um papo retíssimo. Um dos monstros que estão perseguindo eles pode voar. Isso implica que agora eles necessariamente precisam lidar com esse Gorosei. E como recado dessa reflexão, Marcus Mars responde: nenhum de vocês deve escapar. Absolutamente nenhum. Será que agora o robozão vai fazer alguma coisa e lidar com esses monstrangos? Assim, eu achei que ele ia ser brabo, né, ia tancar pra caramba, mas foi um buchão sem tamanho, sem igual. Mas o último quadro desse capítulo me dá uma ideia ali de redenção, que ele vai voltar e vai acabar ajudando. E os caras realmente precisam de ajuda ou alguém vai acabar ficando pra trás? É esperar demais do robozão que ele faça alguma coisa sem ser um grande bucha? E para fechar o capítulo, antes de sua fantástica página final, temos revelado o nome de dois novos gigantes, Sig, ou algo assim, né, que significa vitória em alemão, e Bjorn, que significa urso em sueco. Fun fact, eu conheci dois Bjorns enquanto morava na Suécia e esse nome é relativamente comum por lá. Inclusive, o filho do PewDiePie se chama Bjorn. Recarregado e de bucho cheio, Luffy faz com que os tambores da libertação explodam dentro de seu peito e ecoem através dos céus. Os marinheiros tremem como o mar sob seu navio. Marcus Mars reconhece as batidas desse coração. Joy Boy. Bonnie também. Nika. Os gigantes reconhecem essas batidas como o ritmo do banquete, algo totalmente ligado à cultura do Deus do Sol. Com um sorriso contagiante, Luffy convida a Bonnie a se juntar a ele para enfrentar os inimigos que se aproximam. E antes que a Bonnie possa recusar o convite de Luffy, né, já proferindo algumas palavras inseguras, Luffy diz que acredita que ela pode fazer isso. A criança se lembra de Luffy e somos jogados a uma página épica e certamente histórica. Com o surgimento desses dois deuses do sol, temos algo muito interessante. Balões de memórias se fazem presente ao lado de Bartolomeu Kuma, enquanto somos lançados a uma pequena passagem de seu flashback. Por favor, esteja em paz. Eu vou cuidar dessa criança. Parece que as forças da presença de Bonnie e Nika conseguiram despertar algum resquício que existia dentro do Kuma. E já que a fruta da Bonnie é capaz de alterar a idade das pessoas e também de objetos, além de ser capaz de fazer ela própria se transformar em Nika, eu não duvido que ela possa fazer algo como o cenário que eu vou apresentar agora. O meu headcanon é que o Kuma ainda tem a possibilidade de se despedir da Bonnie. Ela merece isso e ele também merecem, os dois merecem demais. Imagina ela meio que se despedindo dele, né, enquanto ele tá ali apagado e dizendo algo como: eu queria tanto que você pudesse voltar a ser como era. Os poderes de sua fruta são absurdos e respondem, além de sua imaginação, aos seus desejos mais profundos. Kuma, seja humano ou máquina, pode sofrer com a influência dos poderes de sua filha, que é capaz de alterar a idade de homens e também de objetos. A habilidade dela casa com esse hipotético cenário. Kuma poderia voltar a ser quem ele sempre foi por um curto período de tempo, para olhar nos olhos da sua filha, dizer palavras que nunca pôde e, por fim, dar um abraço que ela tantas vezes precisou. E eu particularmente acho que isso seria muito, muito, muito lindo de se ver. É uma possibilidade real dentro do universo de One Piece e, para ser sincero, também é um desejo meu. Achei lindo demais e muito poético o guerreiro da libertação que o Kuma buscou a vida inteira tá representado na sua filha. Por isso eu acho que essa ideia deles trocarem palavras de despedida, onde ele vai poder sentir o amor dela e ela vai poder sentir o amor dele, algo que tem potencial para ser uma das cenas mais lindas de todo o One Piece. Bonnie, tal como Nika, vai libertar Kuma de todo o seu sofrimento e provar que todo o seu sacrifício por ela valeu a pena. Toda a fé que ele teve em Luffy gerou o melhor cenário, o melhor futuro que sua filha poderia viver. A mensagem da fruta da Bonnie é a coisa mais linda do mundo, porque o poder dela só é capaz de funcionar se ela tiver fé no futuro. Ela só consegue se transformar naquilo que ela consegue acreditar. Por isso, quando ela estava lá nas mãos do Saturno, ela não conseguia mudar de forma e até desistiu da própria vida, porque tudo que ela enxergava ali pra frente era o seu fim. Mas seu pai chegou para salvar ela e reacender a chama da esperança. E ao ver a figura do Deus do Sol confiando nela, acreditando que ela era capaz, a Bonnie superou todos os traumas do passado e vislumbrou um lindo futuro.
A gente pode alegar que isso é muito mais fácil por ela ser uma criança, e isso é verdade. As crianças têm todo um futuro para viver e uma imaginação que transpassa a lógica. A partir de certa idade é muito difícil virar jogador de futebol. Depois de tantos anos, você não vai ter tempo para virar um astronauta. A vida vai jogando isso na gente e a nossa percepção da realidade vai mudando. Mas o tanto que a vida bateu na Bonnie, muito mais do que em vários adultos, já era o suficiente para justificar ela perder as esperanças. Mas a fé sempre esteve lá, em Nika, nas palavras de seu pai e num futuro melhor. Eu vou parar por aqui, né? Senão vou acabar chorando e ir ao ponto que todo mundo quer saber. E aí? E os poderes da Bonnie? Explicação dos poderes da Bonnie. Vamos lá que eu sei que é isso aqui que tá todo mundo querendo saber, tá confuso, tá amando, tem gente que não tá gostando. Vamos lá, tá? Tudo que o homem pode imaginar é uma possibilidade no mundo real. Essa habilidade é capaz de transformar o futuro de quem usa no que quiser, mas ela perde forças quanto mais você aprende sobre a realidade do mundo. Parece que ela ainda não fez a conexão entre Nika e a forma branca do chapéu de palha. No capítulo 1103, o Saturno menciona que a habilidade da Bonnie permite que ela se transforme em qualquer coisa, contanto que ela saiba sua forma verdadeira. Ele deixa explícito que enquanto ela não conectar a forma branca do Luffy com Nika, estava tranquilo, dando a entender que assim que ela assimilasse que Luffy é Nika, ela teria a capacidade de fazer uma transformação parecida. A partir do momento que a Bonnie soubesse a verdadeira forma de Nika, ela poderia usar seus poderes em potência máxima. Eu falei disso no review do capítulo 1101 há mais de 6 meses atrás, onde eu coloquei essa maravilhosa thumbnail aí da Bonnie Zika, alegando que ela poderia emular a forma da Quinta Marcha e chegar nesse estado que ela chegou exatamente nesse capítulo. Além disso, vale lembrar que ela, a Bonnie, é provavelmente a filha de um Gorosei ou até mesmo de Imu-sama. O próprio Saturno dirigiu experimentos quando ela ainda era um feto, inserindo o poder dessa fruta na garota através de seu extrato. Então ela participou ali de procedimentos científicos muito peculiares, muito únicos. E aí, cara, por que diabos um Gorosei iria tentar fazer isso com uma fruta específica? Com que intuito? E aí entram as perguntas, né? Por que essa fruta? Pra que esse teste? Qual o objetivo? Replicar em alguém os poderes de alguma Akuma no Mi absurdamente poderosa? Provavelmente se trata de uma fruta ímpar desse universo, né? De habilidade extremamente apelativa, como a gente tá vendo agora. Então a Bonnie aí é cheia de coisa especial, mano. É experimento, é fruta específica, é filha de não sei quem, é uma loucura, uma loucura. Então os poderes da Bonnie são misteriosos, mas muito bem estabelecidos no que diz respeito a se transformar numa versão do futuro que ela quiser e conseguir imaginar, tanto que durante todo o arco de Egghead, ela tentou inúmeras vezes simular os poderes de Nika, mas só conseguiu de forma parcial. Vimos que ela fez alguns golpes muito parecidos com o Luffy na terceira marcha, mas ela usava como referência uma história que seu pai lhe contava, sem ter plena convicção da existência desse ser e nem saber exatamente sua forma. Se a gente recapitular, né, ela vem se transformando em Nika o tempo todo, contra Saturno, contra a Alpha da CP8, até mencionando o nome dele. Mas olha que interessante, e aqui tá o pulo do gato. Quando ela se desprende desse conceito de Nika, de tentar se transformar em Nika e passa a se ver verdadeiramente como livre, é aí que ela atinge sua forma suprema, que representa a liberdade, sem nenhum momento, diferente de todas as outras vezes, precisar mencionar Nika, sem se limitar a esse conceito. Ela estava presa a uma ideia de ser como Nika, mas ao ver uma pessoa verdadeiramente livre diante de seus olhos, ela entendeu o que realmente é liberdade. Não era para ela Bonnie ser Nika ou quem quer que seja. Era para ela ser a Bonnie na sua versão mais livre possível, não Nika. É sutil, é um detalhe sutil. O Oda é muito inteligente, ele tá tirando a amarra do conceito de se fechar a ser Nika e o personagem tá encontrando a verdadeira liberdade ao não buscar um futuro em que ela pareça Nika, como várias vezes ela mencionou, mas sim um futuro onde ela é verdadeiramente livre. E isso, consequentemente, a torna esse símbolo de libertação.
Gênio, cara. Gênio. E olha, vamos lá, né? Por mais que eu ache que o significado presente seja muito mais expressivo do que qualquer análise de nível de poder, eu entendo perfeitamente que em relação a Power Scaling, o Oda tem que tomar muito cuidado para não extrapolar os poderes da Bonnie, porque se ficar equivalente ao Luffy é realmente uma doideira, né? O cara é um Yonkou e ela é uma criança de 12 anos. Mas o simbolismo, a carga, a profundidade que o Oda traz nessa transformação é algo ímpar. É a Bonnie, através da sua fantasia, personificando o conceito de liberdade ao se transformar dessa forma. Absolutamente lindo. A termos de simbolismo e significado, eu acho absurdamente lindo, tá? Super poderoso, fantástico. Agora, quando a gente traz para a relação de Power Scaling, né, que é menos importante do que o conceito anterior, pode assustar um pouco, mas assim, a gente ainda não viu o quão essa forma é só uma mímica do Luffy ou realmente uma transformação completa com as mesmas habilidades. Algo que, pra ser sincero, eu acho muito improvável, tá? A Bonnie não tá nível Yonkou, inclusive ela não tem nem haki direito, não tem haki do rei, não... Vamos ver isso com mais calma. Tudo que mostrou até agora parece seguir um limite e é muito provável que ela não consiga se manter muito tempo nessa forma. Essa transformação não implica que ela tá no nível Yonkou e possui as mesmas habilidades do Luffy, claro que não. Isso não foi mencionado em momento nenhum, apesar de que pode vir a acontecer, mas é algo que eu também não gostaria que seguisse dessa maneira. Presta atenção nisso. Até agora, quando diz respeito ao seu próprio corpo, a Bonnie apresenta as habilidades de um Shapeshifter, mudando a sua forma, mas sem apresentar nenhum poder específico fora isso. Eu acho muito improvável, por exemplo, que ela consiga utilizar um Red Hawk ou qualquer outra técnica que fuja dos limites do corpo. Não gera fogo, não gera raio, não se multiplica. É possível que ela faça transformações corporais absurdas como essa, ficando, mano, colossal, gigantesca, mas que nunca seja capaz de usar, sei lá, um Bottle Breath da vida. Eu vejo dessa forma e espero que siga assim, tá? Eu vi uma galera um pouco chateada, né, porque... abre aspas, desvalorizou a jornada do Luffy porque ela conseguiu chegar ao Gear 5 muito rápido, né? Ela atingiu o mesmo nível do Luffy que batalhou a vida inteira e ela é só uma criança de 12 anos. Mas isso não é bem assim, né? Até a segunda ordem, essa é só uma emulação, uma mímica. É pra carregar um significado que é absurdamente lindo. E me espanta de verdade, tá? Porque o trabalho que o Oda fez no Kuma é brilhante, brilhante, sensacional. E no mesmo arco, ele ainda traz um desenvolvimento desse nível pra filha do cara. Eu diria que ele é o Mangold K. Ai, papai. E sejamos sincerões aqui, quantas vezes já aconteceu alguma coisa que uma galera ficou meio assim com One Piece e pouco tempo depois já tava achando as mil maravilhas? A gente está falando do homem Tenha Fé em Eiichiro Oda. Toki Toki no Mi com Viagem no Tempo estragou a obra. Momonosuke adulto estragou a obra. Luffy Gear 5 Pica-Pau Biruta estragou a... Meu irmão, deixa o homem trabalhar. Ele surfa no que parece suspeito e traz resoluções magníficas. Isso é fato, cara. O repertório dele é insano, o histórico dele é sensacional e o precedente dele é o melhor possível. Ninguém é obrigado a gostar, né? E também ninguém precisa achar legal só porque tem base, foreshadow, é verossímil, corresponde com algo realizável dentro do mangá e traz um baita significado emocionante. Às vezes a decisão de algo chateia, mas às vezes é só a primeira impressão que não foi tão boa, tá? Tô falando isso para tentar dar uma tranquilizada numa galera que acabou ficando muito reativa ao que foi mostrado. Mas mais uma vez, tirando todo o significado absurdamente poderoso, deixando de lado o trabalho lindo que o Oda fez no desenvolvimento da Bonnie, a gente continua só tendo visto a aparência, uma casca. Ninguém dentro da obra tá alegando que ela tem nível Yonkou ou que seus poderes são equivalentes ao do Luffy. Isso é só uma interpretação equivocada até que se prove o contrário nos próximos capítulos. E a minha crença é que a gente deve ter fé em Eiichiro Oda. Tô longe de querer recriminar também quem não gostou, tá? Eu acho compreensível porque não deixa de ser uma decisão muito ousada. Mas eu realmente gostei muito, muito mesmo, tá? Eu terminei de ler o capítulo com um sorriso de cara, orelha a orelha, muito feliz, animado. E até me assustei quando vi algumas pessoas, principalmente gringo, né? Falando que não tinha sido muito bacana, não sei o que mais, pererê, popopô. Dito isso, eu tenho um recado pra todo mundo que eu acho muito, muito, muito importante. Gostou ou não gostou? Não importa. Bonnie Mugiwara e vem comigo.
Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1118 de One Piece. Eu simplesmente amei, achei fantástico, e quanto mais me aprofundo, mais eu gosto, cara. Quanto mais eu releio outros capítulos e vejo o significado que foi construído pra esse momento da Bonnie, meu irmão, chego a arrepiar, cara. Chego a arrepiar, achei sensacional. E agora, recapitulando, né? Eu, Derek e Evandro vamos ter um painel no Anime Friends dia 21 de julho. Cara, aparece lá, vai ser maravilhoso ver vocês. E claro, também não esquece de checar o primeiro link da descrição, beleza? Vamos lá, vamos ajudar o Brunão, ele tá precisando de apoio nesse momento e a gente tá aqui pra ser esse companheiro. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, meus queridos, tamo junto demais e como One Piece é bom, pelo amor de Deus. É isso, galera, valeu!